última vez que eu estive em Paris foi no verão de 82. Eu conheci um rapaz, um alemão, na piscina de Ligny, na piscina pública sur Seine. Este rapaz... Aconteceu uma coisa muito estranha entre nós. Nós nos conhecemos, tivemos uma... Foi muito estranho o nosso conhecimento. Nós nos conhecemos na piscina, fomos beber alguma coisa logo após. Durante 15 dias a gente ficamos juntos sem ter nenhuma relação mais íntima. E ele ficou simplesmente apaixonado. Mas ele pensava que eu não sabia da minha situação, não sabia que eu era um travesti, pensava que fosse uma mulher. De maneira que nós ficamos 15 dias juntos, sem ter relações sexuais. E depois de 15 dias ele voltou para a Alemanha. Voltou para a Alemanha, ficou lá 15 dias e voltou para Paris novamente. Mas eu resolvi que no primeiro dia que nós nos encontramos, eu teria que dizer a ele a minha situação. Teria que contar que ele estava enganado, que eu não era uma mulher como ele pensava. E foi o que aconteceu. Eu contei a ele, e ele teve uma decepção tão grande que começou a chorar. Eu estava muito cansada, dormi. Quando eu acordei de madrugada, ele estava com a luz acesa, me olhando, dizendo que não acreditava e chorando. Talvez para ele tenha sido uma decepção muito grande. No dia seguinte, ele partiu para a Alemanha. Nós nunca mais nos vimos. Eu estou me sentindo perplexa. Por que você não nasceu como mulher? Eu não nasci como mulher porque eu não sou mulher. Porque eu não tinha que ter nascido como mulher. Eu nasci com o sexo masculino, mas depois, na minha adolescência, eu fui escolhendo a minha identidade. E até hoje, eu fico pensando assim, que as mães e os pais fazem assim, quando estão esperando o bebê, então, se é menino, vamos fazer azul. Se é menina, vamos fazer rosa. Não, devia de fazer tudo branco. Aí, quando ele tivesse 15 anos, ele ia decidir a cor dele, se era azul ou cor-de-rosa. E eu amo você. E às vezes eu me sinto assim, muito homem, muito bravo, quando eu tô de mal com o mundo. Quando eu tô de bem com o mundo, eu fico completamente feminina. Eu boto um vestido justo, todo preto, colado. Entendeu? Agora, se eu tô de mal, não dá pra encarar.
Estela, como é que foi que você se tornou travesti? Bom, é uma história bem antiga. Eu tinha 14 anos e eu era um menino muito tímido, retraído, sempre tive problemas desde criança, porque parecia uma menina. Inclusive, quando ia gente em casa visitar, sempre perguntava: "Ah, que menina bonita!" E o povo era obrigado a dizer: "Não, é um menino." E aquilo me constrangia, me deixava chateada, me deixava. Isso foi passando o tempo. Até com a idade de 14 anos, eu tinha um amiguinho, na época, amiguinho, hoje em dia é travesti também, a Priscila, e era mais saída que eu, era menos tímido que eu. E me levou numa festa na casa de uns homossexuais, mas normais, homossexuais homens. E aquele monte de gente, a festa animadíssima, me acharam muito bonita, parecendo mulher, e me vestiram de mulher. Um vestido cor-de-rosa, bonito, nossa. A hora que eu me vi no espelho, eu não me conheci. Na hora de ir embora, eu fiquei triste, porque eu fiquei com aquele vestido até o fim da festa, sabe? Porque em casa eu tinha mania de pegar os vestidos da minha irmã, botar, era um problema. Então, na hora de ir embora, eu tive que tirar o vestido, ir para casa. Aí comecei a pensar, sozinha, ó, com 14 anos, o que eu poderia pensar, né? Aí comecei, peguei um vestido da minha irmã nessa mesma noite e fui para o Largo do Aroche, conhece? Na época o fervo era lá. E fui de vestido. Até fiquei assim meio esquisita, né? Nunca tinha tomado hormônio, nada. Mas daí por diante já comecei a tomar hormônio. E aos poucos, com os hormônios, o cabelo crescendo, aquilo foi me realizando, me realizando. E hoje eu estou com 31 anos e nunca mais me vesti de homem desde essa época. Mas me realizei comigo mesma, era isso que tinha que acontecer. Eu não escolheria outro caminho. Se tivesse que voltar, eu acho que seria a mesma coisa, porque realmente me satisfez interiormente. A Thelma é uma pessoa como outra qualquer. Ela é calma, é compreensiva. No início, eu achava algo diferente nela, né? Achava nele, no caso, na época, achava algo diferente. Eu não sabia explicar bem, sou uma pessoa muito simples, não sabia explicar bem o que era. Mas a parte mais difícil foi uma vez, lógico, eu repreendia muito, queria aprender, não deixava sair de casa. Uma época ela saiu de casa, né? Ficou uma temporada fora. Mas nisso eu fui entendendo, conversando com outras pessoas, eu fui compreendendo a situação, que no começo foi difícil. Eu até fugia das amigas com medo de alguma pergunta e eu ia ficar constrangida em me responder. Mesmo os parentes, eu escondia deles, entende? Não é que eles fugiam de mim, ao contrário. E eu me reservava, evitava de encontrar com as pessoas, mas depois fui entendendo e acabei compreendendo, e hoje é isso que está aí, nós entendemos bem, e é uma pessoa como outra qualquer. Quer dizer que agora já entendo bem a situação e aceitei, né? Porque é meu filho, minha filha, aceitei. E procuro entender, procuro até nas roupas dela, do palpite, se fica bem ou não. Duas bronquinhas também quando põe uma mini saia que eu não gosto. Tudo é normal, como uma filha. Como eu tenho mais duas, e não há diferença agora. E sem ser isso, dela ser um pouquinho relaxada, um pouquinho preguiçosa, a gente discute por causa disso. Tira a roupa, deixa fora do lugar, eu vou atrás, pego, falo, brigo com ela. Às vezes ela aceita, outras vezes me responde mal. E às vezes eu fico com raiva, fico dias sem falar com ela, não tenho vontade de falar também comigo, mas depois a gente faz as pazes que a gente se entende muito bem. Como foi a passagem de homem para o corpo de mulher na sua vida? Bom, eu, desde que eu me lembro por gente, eu sempre fui muito feminina. E tanto é que eu tinha nojo, entendeu? Da minha parte sexual masculina. Eu nunca punha a mão, nunca procurava ver, porque o meu pensamento não se coadunava com o meu físico. Então, o tempo todo que eu vivi com a minha família foi a coisa mais deliciosa, entendeu? Porque eu experimentei o lado familiar, o carinho de mãe, o carinho de irmãos. Quando eu me decidi a sair desse ritmo de vida para eu me transformar realmente numa mulher,
Eu fui muito recriminada pela minha família e fui abandonada pela minha família. E tudo isso me fez tornar uma pessoa, nunca deixando minha feminilidade de lado, sabe? Mas uma pessoa mais resoluta, uma pessoa mais firme, porque eu tinha que provar para todos eles que eu queria vencer na minha vida. Então, dos meus estudos todos que eu tinha, eu tirei muito proveito, porque eu fui 11 anos funcionário do tribunal de alçada, primeiro tribunal de alçada criminal de São Paulo, que quando eu saí, eu deixei assim, todo mundo chateadíssimo, entendeu? Porque além de eu ter sido um bom funcionário, eu era muito carinhosa com todo mundo me amava, entendeu? Isso é um ponto muito bom do meu lado também, sabe? Porque tudo aquilo que eu largo, eu deixo muita saudade, sabe? Porque eu sempre trato as pessoas com muito carinho, com muito amor. Quando eu mudei definitivamente de um lado para o outro, foi assim, foi uma coisa maravilhosa para mim, entendeu? Foi assim um sonho realizado, sabe? Foi uma transformação, não vou dizer para você que foi uma transformação, foi a realidade que veio para mim, entendeu? Porque transformação eu fazia naquela época. Aquela época era o processo de transformista, entendeu? Que eu cobria meus seios com pano, botava um paletó e gravata para parecer como homem. E, na realidade, na rua, eu era tido como aqui no Brasil se diz viado, né? Olha o viado na rua, entendeu? Isso me chocava muito, sabe? Chegava em casa, chorava. Então, eu decidi colocar um ponto final em tudo isso. Então, realmente sair de tudo isso, abandonar o seio da minha família, abandonar o meu emprego, que na época era um dos melhores empregos da cidade, sabe? Para me tornar pianista, cantora, começar a ganhar minha vida e começar a fazer todo o meu ganha-pão. Porque eu realmente queria mostrar para minha família, para os meus vizinhos, que uma mulher também tem fibra, entendeu? Não um travesti, uma mulher, porque eu sempre quis ser uma mulher, entendeu? E com isso, eu fiz uma certa fortuna, que graças a Deus hoje, né, sem espírito assim de me gabar, entendeu? De querer dizer que eu sou milionária, não sou milionária, porque aqui no Brasil hoje o cruzado está em péssimas condições. Mas se eu quiser me afastar de tudo e viver uma vida tranquila, eu viveria, né? Agora, quando eu mudei o meu lado físico, porque minha parte mental é batida, entendeu? Desde quando eu me reconheço, eu sou feminina mesmo. Sempre fui feminina. Tão feminina, que uma vez eu conheci um rapaz na rua e ele era da polícia militar de São Paulo, tenente da polícia militar. E nós começamos a namorar, e ele achando que eu era mulher, acabamos ficando noivos. E tive que fugir porque a família toda dele cobrava casamento. E até então, que eu não era operada ainda, ele não sabia que eu era mulher, que eu era travesti, entendeu? Naquela época ainda era travesti, namorei 9 meses com ele. Então, cada vez do nosso namoro, que terminava uma noite, por exemplo, que a gente saía, uma boate, ia se divertir, tomar um drink, chegava em casa e chorava muito, né? Porque eu não disse para você que eu tenho um lado religioso formado, sabe? Eu sou espiritualista. Então, eu sempre dei resposta a tudo aquilo de mal que aconteceu na minha vida, eu dei resposta ao seguinte, que tudo aquilo que eu passei porque Deus achou que eu tinha condições de passar isso, entendeu? Então, por uma parte espiritual, uma explicação espiritual, que agora nem compete a gente tocar nesse assunto, mas esse foi meu lenitivo, entendeu? Para as minhas mágoas, para as minhas lágrimas, entendeu? E sempre colocando um pensamento sempre positivo na minha cabeça. Eu acho que o pensamento positivo é muito válido nas pessoas. Eu tinha que conseguir e consegui. Então, eu digo para você que, quando eu me operei, eu saí do inferno para ir para o céu.
travesti não tem uma profissão em si. O travesti poderia exercer qualquer profissão que qualquer pessoa exerça, desde que esse travesti tenha qualificação para isso, claro. Por exemplo, o mais comum é a prostituição. Eu, particularmente, já fiz um pouquinho de tudo, sabe? Como todas, aliás. Tem também os shows, né, nas boates. Tem aquelas que trabalham em restaurantes como cozinheiros, em salões de beleza como cabeleireiros, maquiadores, enfim, de tudo, desde que tenha qualificação para isso. O que existe de difícil é encontrar emprego para o travesti, mas que o travesti pode fazer qualquer coisa, ele pode. Eu, como eu dizia há pouco, eu já fiz um pouco de tudo, desde a prostituição, shows, e sou enfermeira. Eu tenho um diploma de enfermagem, já trabalhei como isso. Eu prefiro, sinceramente, eu prefiro o trabalho de enfermagem, porque é uma coisa que eu gosto, sempre gostei e me dediquei a isso. Ao passo que os shows, eu já me sinto retraída num palco, enquanto todo mundo me olha e me observa e vê os defeitos e as qualidades. Eu não gosto de ser julgada. E num show a gente é julgada. A prostituição, eu acho uma coisa arriscada. Não gostei. Fiz realmente por necessidade de dinheiro, mas não que eu gostasse. Tanto é que desde que eu não tive mais necessidade disso, eu não fiz. Os shows também era uma espécie de necessidade, porque eu precisava de um contrato de trabalho para isso ou para aquilo, eu precisava de um contrato, então eu fiz. Agora, realmente, o que mais me agrada, porque trabalhar todo mundo precisa para ganhar dinheiro, ninguém pode ficar sem nada, né? Foi justamente exercendo minha profissão. Com enfermagem no hospital, cuidando do doente, fazendo curativo, injeções, etc, etc, etc. Isso foi o melhor. Para mim, né, na minha opinião. Mas o travesti, em geral, não. Eu, particularmente, pode fazer qualquer coisa, desde, claro, que tenha qualificação para isso. Três não, uns 10. Não, tá louca. Muito feio, deve pegar ela. Caetana, você podia contar pra gente como é que se passa um dia aqui na sua casa? Ah, e o dia aqui na minha casa é uma coisa engraçada, né? Porque requer carinho, cuidados, muita mão de obra. Quer dizer, tem horas que é muito agitado, tem horas que tá quase todo mundo dormindo, mas é um dia, assim, de qualquer maneira, saudável. Todo mundo se vê, todo mundo se encontra, todo mundo tem histórias para contar, para ouvir, chega visitas. Quer dizer, aqui é sempre assim, eu tenho essa casa aqui, espécie assim de um palco de teatro, que a gente sorri, se diverte. Tem horas que a gente entra em pequenos atritos, assim, coisas do dia a dia, mas é tudo coisa, supérflua, que a gente supera tudo, né? E então quer dizer que é uma coisa, assim, engraçada, mas de qualquer maneira é um ambiente saudável, tanto quanto vocês estão vendo aqui agora. É gostosa a comida. Oi? Olha, Jéssica, não está aqui comigo. Você viu nos dados, né? A bicha precisou, não vai Eu ficar sei que comigo. você teve esse filho. Não vai ficar comigo. Caetana, qual é a condição psicológica que as pessoas têm antes de se tornar um travesti? A condição é um pouco pesada, assim, é fina, né? Uma condição fina, assim, que a gente sente que vai fazer uma mudança brusca, né? Para um outro tipo de vida, assumir uma outra personalidade, né? Quer dizer que é um pouco difícil, né? Eu, por exemplo, quando era adolescente, né? Eu só tinha duas opções. Então, porque se minha família descobrisse que eu era um homossexual,
Então, naquela época, eu era uma pessoa assim, muito frágil, a mente não estava com a personalidade formada ainda, então eu tinha dificuldade em encarar a família. Se caso um dia meu pai ou minha mãe ou algum dos meus irmãos descobrisse que eu era homossexual, eu já tinha até por escrito que eu me suicidaria de tanta vergonha que eu tinha. Quer dizer, eu não ia assumir mesmo. Então, com essas dificuldades, e como é uma coisa que mexe com o sangue da gente, a gente tem sempre que fazer aquilo que a gente tem vontade, eu percebia que aos poucos alguém ia descobrir e provar que eu era homossexual. Então, o que eu fiz? Eu tive que fugir fora da família e depois me tornei um travesti. Aí foi quando eu encarei a realidade. Hoje em dia eu estou aqui para encarar qualquer tipo de vida. O artista só Magui. De primeira era Vera Lúcia, mas agora não tem nome artista, não. Esse é meu nome e minha viração. Eu não sou mais artista. E eu agora sou, com licença, uma prostituta refinada. Que eu quero é trabalhar. Mas tem muitas madrinhas por aí, parecendo uma chance, né? Recomeça tudo outra vez. Mas eu não espero mais, não. Eu acho que vai ser difícil, sabe? Porque eu sou muito chata. Pra me voltar num palco, preciso de muita coisa. Tem que trabalhar roupa, sapato, tudo. Porque eu tô pelada. Não tem dinheiro, não. Dinheiro que ganho todo dia agora. Esse é. Caetana, você podia falar um pouco da Kelly pra gente? Ah, da Kelly? A Kelly é uma pessoa ótima, né? Bonita, conforme vocês estão vendo, é jovem. Quer dizer, a Kelly possivelmente terá um futuro muito brilhante, né? Basta dizer que a Kelly, nós nos conhecemos assim, foi uma coisa assim muito rápida, mas que está sendo um contato assim mais prolongado. De inquilina ela passou a ser gerente da casa, quer dizer, ela ordena tudo direitinho, organiza, quer dizer, é uma pessoa bem educada, obediente, é agradável, é delicada, quer dizer, é uma pessoa bonita, acho que por dentro e por fora, humanamente e espiritualmente. Caetana, e a Valquíria? O que você podia falar dela? A Valquíria, para mim, é aquela doçura permanente. Tá sempre com um sorriso assim, como se fosse uma maçã saudável. É muito bonita, ganhou o título de Miss Mato Grosso. Quer dizer, é uma pessoa assim que eu gostaria de ter sempre ela ao meu lado, porque ela é tão meiga, tão dócil, que me faz bem, assim, acho que a alma, o espírito. Quer dizer, uma pessoa que a gente dedica uma estima carinhosamente e dedicada a ela. Caetana, e da Márcia, você podia dizer alguma coisa também pra gente? Olha, a Márcia ela é uma pessoa de origem do coração do Brasil, que ela representa Brasília, né? É tão bonita quase quanto a Miss que ganhou agora o concurso, né? Então, é infantil, é bonita, é meiga, é dócil. E ela sempre teve, assim, um desejo de lutar pelos seus ideais e acredito que ela vai conseguir muito mais do que o que ela imagina. Pois talento, força e juventude, tudo vai ajudar ela o mais rápido possível. Caetana, você podia me dizer alguma coisa da Roberta? Roberta? Eu gostaria de dizer para vocês todos que Roberta é uma pessoa apaixonada, que ela sofre muito pela paixão dela. Tudo que ela faz, ela é ligada numa paixão divina que ela tem, que realmente é muito bonito o lado amoroso dela. Basta dizer que ela enfrentou a viagem ao mundo inteiro procurando assim coisas melhores, uma melhor estabilidade, uma melhor, vamos dizer, um melhor status, para que ela permanecesse sempre com aquele amor e carinho que ela tem pelo galã dela. Caetana, você podia falar um pouco da vida da Jéssica, que é uma das suas inquilinas? Ah, da Jéssica? A Jéssica é essa menina descabelada, infantil, assim, um pouco pirralha, né? Simplesmente em casa, né? Na rua é bem pior. Na rua, a Jéssica tem tantos fãs que, inclusive, o pessoal manda uma correspondência para ela. Esse telefone tem hora que me deixa desesperada. A Jéssica é aquela menina assim que merece todos os cuidados, entendeu? Porque ela é muito aplaudida por São Paulo inteiro, por incrível que pareça, né? Mas é uma menina, de qualquer maneira, conscienciosa, obediente, bonita, é nova. Então, eu quero dizer que acredito que a Jéssica, com o tempo, ela será uma estrela do futuro.
conforme eu falei assim, do talento lançamento Jéssica, posso falar do talento consagrado Porcina, né? Basta dizer que ela é atriz de teatro, que também já ganhou o título de Miss Café, então é uma pessoa muito conhecida. Só que tem uma historinha assim meia engraçada com relação ao título de Miss Café, porque ela foi concorrer e lá tinha as instalações de câmara, e entre câmara e eletricidade e tudo, sei que envolveram os fios nos pés dela e ela começou a levar choque, mas a emoção dela era tão grande e ela pensou que não podia interromper para comunicar que estava tomando choque. Aí ela ficava pulando, pulando, e o pessoal aplaudindo, e ela já desmaiando. Mas a ânsia era mais, e ela apenas na hora recebeu o título, até que quando gritaram a vitória era dela, mas ela estava quase morta, mas recebeu o título. Depois, quando ela comunicou o fato com os câmeras falaram, mas minha filha, por que você não falou? A gente desligava os fios. Quer dizer que é uma história engraçada, mas é uma pessoa muito bonita, por dentro, por fora, inteligente, intelectual. Quer dizer, é uma pessoa que representa, assim, um patrimônio que faz parte do grupo de patrimônio dos travestis. A Juliana é essa beleza perfeita, né? Jovem, bonita. E então é da terra de Estimidas, do Ceará. Muito bonita, corajosa, é um sorriso espontâneo, quer dizer, uma beleza angelical, jovem. Quer dizer, eu acredito que a Juliana vai brilhar muito e não vai demorar. Quer dizer, o presente dela praticamente já está aqui nessa sala. Ai, obrigada. E a Sabrina que está do seu lado, o que você podia falar dela pra gente? E a Sabrina é aquela amiga, aquela beleza, que nós estamos sempre em atrito uma com a outra. Eu admiro ela demais, mas acho ela, assim, uma pessoa, assim, que me desperta curiosidades, assim, que eu gosto de fazer críticas dela, mas ela não sabe que é porque eu admiro ela demais. Aí eu gosto de provocar ela, a infantilidade dela, e começo a provocar. Mas ela não sabe o carinho especial que eu tenho por ela dentro de mim. Obrigada. Marcela, você acha que foi uma chance na sua vida ter vindo para casa da Caetana? Foi. Foi, sim. Sabe por quê? Porque a Caetana é o tipo da pessoa, se você for pra rua um dia não ganhar, você janta. Se você ganhar, você janta do mesmo jeito. Se você não acertou hoje, amanhã você acerta, ela entende. E a Caetana é o tipo de pessoa que ela ajuda muito a gente. Ajuda a gente contra a polícia, contra os próprios travestis que tem ciúme da gente na avenida. Entendeu? Então, Caetana é uma mãe. É uma mãe que um travesti não tem. Onde o travesti chora e a mãe não vê. E a Caetana cobre tudo isso. Márcia, você gosta de fazer o amor? Olha, eu gosto a partir do momento que o parceiro é aquele parceiro que eu, assim, que preenche, né, os meus desejos, né? Eu adoro fazer amor como todo ser humano, gosta, né, que é uma coisa, assim, que é da vontade, né? E eu gosto, adoro com as pessoas adequadas. Me sinto bem, me faz bem, assim, eu me realizo como uma mulher, porque, bem, talvez para a sociedade eu seja uma travesti, mas na minha concepção de vida eu me sinto uma mulher, porque para isso eu lutei muito, para isso eu fiz algumas plásticas, para isso eu sempre desde criança eu tive a minha mentalidade como uma mulher. Então, quando eu tinha 5, 6 anos, a minha mãe falava para mim, você não quer ir numa psicóloga? Porque eu gostava de brincar de boneca, porque eu gostava
de coisas assim femininas. Então ela me levou à psicóloga, eu fiz de 6 a 12 anos de idade e a psicóloga constatou que eu tinha um distúrbio comportamental, que eu tinha mais hormônios femininos no corpo do que masculino e que o meu sexo masculino não desenvolveu, que desenvolveu um pouco mais o feminino e que eu sempre tive essa tendência, sempre gostei. Para mim, eu boto um biquíni ou um maiô e me acho uma mulher. Talvez para a sociedade, como recrimina muito a gente, talvez me veja como uma travesti, né? Mas eu gosto de me ver as duas coisas. Eu me vejo como uma mulher, mas quando eu estou no meio das pessoas que me recriminam e me veem como uma travesti, então não posso chegar para essas pessoas e dizer, não, eu sou uma mulher, porque na concepção da ciência eu sou uma travesti, né? Mas eu tenho muito desejo, muita vontade que um dia eu possa me operar para ser assim completamente uma mulher. Aí sim eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada, uma pessoa que nasceu com uma vontade e que essa vontade se realizou, apesar que talvez um dia eu possa ter condição, até na minha velhice, de me operar. Mas é um sonho que eu tenho, me operar, ser uma mulher assim legítima, me casar, ter filhos. Sabe que às vezes eu, com 12 anos, dizia pra minha mãe assim, mãe, sabe qual é o meu maior sonho? Coisas de criança. Eu dizia assim, o meu maior sonho é entrar de véu e grinalda na igreja, pode? Como é fazer um amor com um homem pra você? Do jeito que eu faço, olha, eu gosto de ir pra cama com um homem, mas que ele seja homem mesmo pra mim, né? Porque tem diferentes casos. Tem homens que vão comigo pra cama pra me chupar, pra dar pra mim. Esse tipo de homens não faz meu gênio, não faz minha ideia, minha cabeça. Então eu gosto de transar com um homem. Eu gosto de chupar um homem. Eu gosto de dar para um homem. Eu gosto que o homem me chupe os seios, mas não que me chupe o homem. Como é que seria esse mundo que você está explicando pra gente? Que você se desse esse sonho de se dar melhor com a família, de poder dar pra eles alguma primeira coisa, me ver como uma Como é que pessoa de bem. seria? Me ver como uma pessoa de bem, sem preconceito. Sem, sabe, dizer, jogar coisa na cara, sabe? Que eles jogam as coisas na cara e faz doer, sabe, dentro da gente, sabe? Então, me ver assim como uma pessoa normal, sabe? Ou então me ver assim como se eu fosse assim, uma das irmãs, que não tivesse uma coisa... como se tivesse uma coisa... Vou dizer, uma substituta de uma irmã morta. Então, poderia dizer assim, minha filha, você agora ficou substituta da sua irmã, então isso é importante. Você substitui sua irmã e me veja assim como uma mulher, como uma pessoa assim, não como uma pessoa assim, que é isso, homossexual, então, com outras línguas que ele sabe, deduz, né? Então, aí você é uma pessoa de bem, uma pessoa assim, então você escolheu uma coisa boa, me desse um apoio, me desse assim, uma palavra assim de glamour, que me elogiasse por dentro, você está fazendo uma coisa de ponto. Você está construindo uma carreira extraordinária, você está fazendo aquilo que você quer. Então, aquele apoio, aquele incentivo, vai em frente, consiga o que você quer. Então, isso é que eu queria. Mas eu acho que é muito difícil para eles, sabe? Eu acho que é difícil, eu acho que é um sonho mesmo. E jamais eles vão dar um apoio para mim, sabe? Jamais, vai ser tudo ao contrário, sabe? Tudo é negativo, jamais vão dar um apoio de incentivo, vai dizer assim, imagina. Dizer uma coisa que fala mais alto dentro de mim, que sabe, eu ser travesti, ser homossexual. Jamais vai dizer assim, não, meu filho, vou procurar um médico, sabe? Pra você se tratar, que você não é uma pessoa de bem, você é totalmente anormal, diferente dos seus irmãos, então, isso é a ideia deles, mas o incentivo, vai em frente, isso é bonito, isso é uma coisa boa, eu dou todos os caminhos, era esse meu sonho, sabe? Mas é tão difícil que eu sei que realmente, pelas cabeças dele, jamais eu vou receber um incentivo, um apoio, sabe? Nenhuma parte de espírito, sabe? Assim, uma compreensão, eu acho que não. Cada cabeça dos meus pais são pessoas destrocadas, uma pessoa cheia de tabu, preconceituoso, sabe? Que daquele tempo do carrossel. Que hoje nós estamos estando numa era espacial. Ele é do tempo do carrossel, aquela coisa que vai lenta. Lenta, né? E hoje nós estamos no ano 2000, era espacial. Então jamais eu vou ter, sabe, um incentivo, assim, uma compreensão, um apoio deles. Vai ser difícil. Por cada geração dele que você vê.
Cláudia, você podia falar pra gente da sua trajetória na transformação em travesti? Como é que foi desde o início, dos momentos ruins aos momentos bons? Assim, a minha trajetória, depois que eu comecei a descobrir que realmente eu tinha que ser Cláudia Wander, que eu tinha que ser isso que eu sou, foi assim um processo lento, e natural ao mesmo tempo. Porque desde criança que eu sempre fui essas tendências, né? Mas foi assim entre ser expulsa da escola por acharem que eu não podia estudar ali porque eu era efeminado demais, assim, a calúnias por exemplo, teve uma passagem do professor de educação física contar para o meu pai que eu tinha transado com a classe inteira, entendeu? Com a sala de aula inteira. Um absurdo, que nunca isso aconteceu. Entre uma coisa dessa e grandes amores, e até chegar no palco e tudo isso, o que eu posso dizer dessa trajetória toda foi assim, mais ou menos como correndo a 120 por hora, sem poder brecar, porque se eu brecar eu ia cair. E eu continuo até hoje, aproveitando todas, entendeu? Verinha, já pagou? Thelma, o que é um travesti e por que você não é um? Um travesti é uma caricatura de uma mulher. E eu não sou uma caricatura. Eu sou uma mulher. Um travesti é exagero. Quadris enormes, seios muito grandes, maçãs do rosto enormes, gestos abrutalhados de uma coisa indefinida que não é homem, não é mulher, que você olha, você vê que é um homem vestido de mulher, que tem uma cabeça completamente diferente, que sai à rua para chamar atenção, para que as pessoas saibam que é um travesti. Então, eu não sou nada disso. Acho que não tenho a mínima intenção de ser isso. E é isso que faz com que as pessoas também sejam agressivas com os travestis, porque os travestis também são muito agressivos com as pessoas, fisicamente também, na forma de agir, de tratar com as pessoas. Se acham, por exemplo, melhores que as mulheres, então eles fazem o exagero, não é? Em corpo, né? Então, eu acho que é isso que diferencia. Eu acho que é isso que é um travesti que diferencia de mim. Eu quero me misturar com a multidão, eu não quero sobressair a multidão. Dá para você entender? Thelma, você acha que a beleza de uma mulher, assim como a sua, facilita a vida? A beleza abre muitas portas, ajuda muito a gente a conseguir algumas coisas, né? Mas é associada a uma outra coisa que você tem de desenvolver, porque a beleza é uma coisa que a natureza te deu. Você não há necessidade de você fazer nada para tê-la, né? Algumas pessoas. Existem todos os tipos de beleza também. Aí vai o padrão de cada pessoa, né? De cada lugar, o que as pessoas acham. Mas a mim, por exemplo, ajudou em alguma coisa. Não vou dizer que não, porque eu também tinha de usar, porque se eu recebi, não vou ser boba de desperdiçar isso daí, esse dom que a natureza me deu. Mas também associado a outra coisa, a desenvolver a sua capacidade de pensamento, de pensar
não é só a beleza física que também faz com que você consiga os seus trabalhos, faça perdurar uma amizade, não é? A beleza também, por um lado, é prejudicial, porque as pessoas te cobram muito, te cobram. Se você é bonita, você é um sucesso, e não é verdade. Se você é bonita, você não tem problemas familiares, problemas existenciais. Isso é uma grande mentira, porque não é só porque você é bonita que você não deixa de ser um ser humano como o outro, né? E as pessoas cobram muito sucesso, dinheiro, e que você permaneça jovem eternamente, e isso não vai acontecer. Que também é um problema muito grande, você precisa se preparar, porque quando as pessoas sempre te elogiam, você se olha no espelho e se acha uma mulher bonita, e a idade vai passando, isso vai acabando, né? E a gente precisa se preparar para isso, porque tem o outro lado, que não é só a beleza. Então não pode viver em prol só da beleza, do culto do seu corpo, do seu rosto. Você precisa se preparar para uma outra etapa, que é a velhice, a meia-idade, né? Então, a beleza é importante. Tem o seu lado bom, que ajuda muito, mas tem o seu lado ruim também, que é a cobrança das pessoas, né? Mas é um dom que, como dizia Vinícius de Moraes, a beleza é fundamental. Eu vou mostrar agora ali com a Gisela. Teve uma briga horrorosa. E eram íntimas também, né? A roupa que eu gostei mesmo é aquele... E aquele vestido verde? Aquele vestido verde. Ah, aquele é belíssimo. Vestido verde com luxo. Ah, esse não é um luxo, tá aqui. Linda, não? Nem um pouquinho. A cor dele tá tão difícil você dizer assim, um Muito. preto com azul. Com azul, né? Essa veio a última moda. Ó. Tá lindo esse conjunto. Muito, né? Condessa, você podia falar pra gente do fim de um travesti, do fim de vida e também como é que seria o seu fim visual? Bom, a definição de um travesti mesmo é a seguinte: é uma fantasia criada por um homem com alma de mulher, entendeu? Que na realidade ele nunca chega àquele ponto crucial, o ponto exato como ele gostaria de ser. Então o que acontece? Acontece sim milhões de cirurgias, milhões de fantasias que o próprio embelezamento faz com que as pessoas se submetem a isso, né? Por exemplo, cosméticos e estica aqui, estica ali, bota silicone aqui, bota silicone ali. E a medicina sempre explica que essas medidas vivem enquanto a pessoa vive, compreende? De acordo com o corpo, o nosso organismo ele está trabalhando, ele está vivendo. Todas essas moléculas vivem. Quando elas morrem, morrem diferente do organismo da gente, que é uma coisa artificial. Então, o embelezamento do travesti está sempre maravilhoso enquanto ele vive. Se ele tem sorte de fazer uma boa cirurgia, de ser uma boa aplicação de silicone, não é verdade? Porque você sabe que o silicone é condenado mundialmente, que um dia mais tarde o silicone vai dar problema. Se ele tiver a felicidade de morrer intacto, ele se deforma um pouco, entendeu? Porque toda aquela atividade morre junto e morre de uma maneira diferente da nossa molécula, entendeu? Do nosso sistema de pele. Então, tudo aquilo, o que acontece? Endurece e nosso formato de rosto, de perna, caso tenha silicone, aquilo vira uma bola, entendeu? E se endurece de uma tal forma que o embelezamento que ele tinha antes passa a ser às vezes, um verdadeiro monstro. Que muitas vezes a gente vai ver em velórios, muitos travestis, e a gente diz, estava horrível, a pessoa estava horrível, entendeu? Quer dizer, todo esse embelezamento artificial que o travesti usa, no final, tem uma resposta para tudo isso, entendeu? Né? Agora, essa fantasia toda, até que é muito bonita, né? E ninguém deve levar a definição de travesti como parte de final de vida, entendeu? Porque quando o homem se decide a ser travesti, bom, ele está caminhando para a morte, caminhando para a infelicidade. Não.
isso na sua generalidade, entendeu? No geral, o travesti é muito infeliz. No geral, o travesti é uma pessoa alheia à sociedade, alheia à sua família. Infelizmente, isso acontece. Não acontece muito no meu meio em que eu vivo, porque eu consigo passar toda essa formação de vida para quem trabalha comigo, entendeu? E, graças a Deus, eu tenho tido gente maravilhosa que entende tudo isso. Mas o travesti é algo maravilhoso, sabe? Porque carrega dentro de si a alma masculina e a alma feminina. Tina, você podia falar um pouco da sua passagem de homem para travesti? Claro que eu posso falar alguma coisa. Eu sempre fui uma pessoa sempre muito feminina. Não assim que eu brincasse de negócio de boneca, esse negócio de casinha, não tinha nada a ver, entendeu? Mas eu sempre fui um garoto, assim, feminino, sabe? E meu comportamento foi sempre de menina. E eu comecei com o quê? Com 12 anos de idade. Comecei a tomar hormônio com 14. E aos 15 anos já era travesti. Já era quase travesti, não era bem travesti, entendeu? Quase travesti. E aos 16 anos já... Quando eu fui trabalhar com a Condessa, já era mais ou menos, né? Nem sereia, nem tubarão. Meia passarinho. Projeto da reforma é uma mão de obra até para falar, né? Realmente o negócio é um pouco difícil, né? Quer dizer, difícil de bolar, de organizar, economicamente, né? Quer dizer, mas mesmo assim a gente vai fazendo aos poucos, né? Porque isso aqui realmente, quando eu comprei, era uma casa assim, muito antiga, né? E não tinha nenhuma possibilidade de ninguém residir. Como quase até hoje ainda não há, né? A gente está simplesmente sobrevivendo aqui. Agora, saiu uma reportagem assim, de péssimo gosto, né? E eu fiquei um pouco magoada com a reportagem que saiu, que inclusive saiu assim, em um jornal, que eu me recusei a dar uma entrevista, dizendo que aqui era o Palácio das Bruxas. Então, simplesmente isso me inspirou a criar o Palácio das Princesas. Foi até bom esse insulto, né? Porque eu tive a ideia de criar o Palácio das Princesas e foi uma coisa que vai ser ótima, vai ser ter uma continuidade, vai ter uma eternidade assim infinita, que eu acredito que as outras travestis que me sucederão levarão esse trabalho para frente. Aqui vai ser como se fosse o patrimônio dos travestis. Inclusive, eu já fiz questão de registrar na prefeitura como futuro Palácio das Princesas. Já está registrado
e nós estamos lapidando. Isso aqui vai ficar muito bonito e acho que vai chamar muita atenção e vai dar muito prazer a todos nós travestis. De que maneira os papéis que você interpretou na sua carreira artística te ajudaram a você chegar hoje ao teu papel de Cláudia Wander? De várias maneiras. Quando eu fazia imitação de Judy Garland, Marilyn Monroe ou outras no gênero, eu li sobre essas mulheres. Eu não fazia simplesmente por fazer, por ego. Eu fazia artisticamente, sabe, a coisa real. E por isso eu fui adquirindo respeito. A partir disso, aí depois eu falei, eu decidi que eu não queria ser mais Marilyn Monroe, eu não queria ser mais Judy Garland, nem Liza Minnelli. Eu queria ser Cláudia Wander, eu queria ser reconhecida pelo meu trabalho, pela Cláudia Wander. Eu não queria ouvir os aplausos para Liza Minnelli ou para Judy Garland. Eu queria que os aplausos fossem só meus. Então, trabalhando em cima disso, com muito trabalho mesmo, eu consegui hoje ter os aplausos só para mim. Cantando, compondo, escrevendo, falando. É isso. Jardim das Delícias, Jardim das Delícias, Jardim das Delícias.